Olá, amigos. Que bom que nós estamos juntos mais uma vez para celebrarmos a paixão de Cristo por meio do estudo das Escrituras Sagradas. Nós já vimos que Jesus Cristo venceu no céu. Vimos também que Jesus Cristo venceu na terra e por causa dessa vitória nós podemos ser felizes e felizes para sempre. O Apocalipse, inclusive, nos dá 7 afirmações, 7 dicas, 7 promessas de felicidade. E uma dessas afirmações nos diz que nós somos felizes por fazermos parte do povo de Deus. E falando em povo de Deus, hoje eu gostaria de concentrar o nosso tema nesta frase: povo de Deus. O que é que o povo de Deus tem a ver com a paixão de Cristo? Por que é tão importante a gente saber sobre o povo de Deus para que nós possamos orientar a nossa vida neste mundo caótico e que se rebela a cada dia mais contra Deus? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12 e o verso 17. E lá está escrito assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Este verso nos mostra um cenário, no mínimo, interessante. Um cenário onde o mal está guerreando contra o bem e apresenta 5 personagens, dos quais eu gostaria de, junto com você, estudar um pouquinho sobre cada um desses personagens. Nós temos aqui o dragão, nós temos a mulher, nós temos os descendentes da mulher, que em algumas partes da Bíblia é identificado como remanescentes, e nós temos Deus e o próprio Jesus Cristo. Mas o que cada um deles representam nesse conflito entre o bem e o mal? O primeiro personagem é o dragão. E o dragão, ele é descrito no capítulo 12 aqui do Apocalipse como sendo aquele que está cheio de raiva, cheio de ira, cheio de cólera. E no verso 12 do próprio capítulo 12 chega a dizer que Satanás, ele está com tanta raiva porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. O seu tempo neste universo, neste mundo, está acabando. Por isso, ele precisa agir. E então ele derrama, nos diz o verso 17, ele derrama toda essa sua raiva sobre a igreja e sobre os descendentes da igreja. Falando como está no verso, ele derrama toda essa raiva sobre a mulher e os descendentes da mulher. Esse dragão, no verso 9 do próprio capítulo 12, é apresentado como o diabo, Satanás, a antiga serpente. Ele também, no verso 13, é chamado de o acusador dos nossos irmãos. Sim, é Satanás, o grande originador de todo o mal que existe e de todas as angústias pelas quais nós passamos. Ele está com raiva, e com toda essa raiva, ele ataca este mundo para roubar, matar e destruir tudo que se chama Deus neste mundo e todos aqueles que decidem viver uma vida de fidelidade a Deus. Este verso 17 do Apocalipse 12 também apresenta uma mulher. Na verdade, o livro do Apocalipse apresenta 2 mulheres. Uma mulher, essa do Apocalipse 12,
descrita como sendo uma mulher pura, vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. É uma mulher que, pela lógica do capítulo, ela está em acordo com os princípios de Deus. Ela reflete a luz divina, reflete a luz de Cristo para toda a humanidade. Por isso, essa mulher é chamada de mulher pura. Mas o Apocalipse também apresenta uma outra mulher, lá mais no finalzinho do Apocalipse. Essa outra mulher é apresentada como uma mulher impura, como uma mulher que se satisfaz em ser rebelde contra Deus e seduzir o mundo, enganar o mundo, para que o mundo não obedeça a Deus corretamente. No livro de Isaías, capítulo 54, versos 5 e 6, nos diz que a mulher é a igreja de Deus, é o povo de Deus. E observe que quando eu falo que a mulher é a igreja de Deus, eu não estou me referindo à denominação A ou à denominação B, ou muito menos à denominação C. Eu estou me referindo àqueles que são fiéis a Deus, aquela igreja que guarda os princípios de Deus ensinados nas Escrituras. E é contra essa igreja, esse povo, que Satanás está com raiva. Mas o verso 17 também apresenta os descendentes da mulher. Em diversas passagens na Bíblia, os descendentes da mulher é apresentado como remanescente. E dependendo da versão que a sua Bíblia está, a palavra remanescente vai aparecer pelo menos 30 vezes. 27 vezes no Antigo Testamento e 3 vezes no Novo Testamento. O que é comum na maioria desses versos é que o remanescente fiel, ele é apresentado como um restante do povo, um restante da igreja que se mantém fiel a Deus, que está disposto a cumprir a palavra de Deus e que está disposto a ensinar a verdade do jeito que está na Bíblia. O apóstolo Paulo, na carta a Romanos, no capítulo 9, versos 27, vai dizer, inclusive, que é este remanescente fiel que será salvo. Eu não estou falando que a igreja A ou que a igreja B vai ser salva. Eu estou falando que o remanescente, aquele que decide ser fiel a Deus, é que vai ser salvo. Ainda em Romanos, capítulo 9, versos 29, o apóstolo Paulo vai dizer, citando Isaías, capítulo 1, verso 9, que esse remanescente, ele existe pela misericórdia, pela graça de Deus, para alertar o mundo, para que o mundo não seja destruído, assim como Sodoma e Gomorra foi destruída. Ou pelo menos aqueles que aceitarem a mensagem ensinada pelo remanescente fiel. E esse remanescente fiel, esse descendente da mulher, recebe toda a raiva, toda a cólera do dragão, do diabo, de Satanás. Por quê? Porque esse descendente da mulher continua com as mesmas características da mulher. Esse remanescente fiel continua com as mesmas características do povo fiel de Deus. Quais são as características? O verso também apresenta. O verso diz que os remanescentes fiéis, os descendentes fiéis do povo de Deus, são aqueles que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Os mandamentos é apresentado na Bíblia, lá em Salmos, capítulo 119, verso 151, como sendo a verdade.
Todos os seus mandamentos são verdade. E a verdade não muda. Verdade é verdade sempre, em todo o tempo. Não existem verdades espirituais, verdades divinas que mudam com o tempo. E os mandamentos de Deus não mudaram. Por isso, no Apocalipse, falando sobre o remanescente fiel, aqueles que são fiéis a Deus em meio a este mundo rebelde, é apresentado como aqueles que continuam guardando os mandamentos. Mas além de guardar os mandamentos, que inclusive é uma prova de amor a Deus, palavras do próprio Jesus Cristo, lá em João capítulo 14, verso 15, se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. É também uma prova de amizade com Deus. João é só inverter, 15 e 14, vocês são meus amigos, se fizerem o que eu mando. Além dos mandamentos, o remanescente fiel é indicado como aqueles que têm o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus, a gente pode apresentar aqui, de acordo com a Bíblia, com duas evidências. Quando a gente lê os evangelhos, a maior preocupação de Jesus Cristo é revelar a glória do Pai, obedecendo a Deus, obedecendo aos mandamentos. Então, o testemunho de Jesus é um testemunho de obediência. Você vai ver que os maiores embates de Jesus com os grandes líderes judeus estava relacionado aos mandamentos. Não somente o sábado, mas quase todos eles. E todas as vezes Jesus mostrou a eficácia de se obedecer aos mandamentos, porque ele veio ao mundo para fazer aquilo que o Pai manda. Ele veio ao mundo para cumprir a lei. Então, o testemunho de Jesus é um testemunho de obediência. Então, se eu tenho o testemunho de Jesus, eu sou plenamente obediente à palavra de Deus, à palavra de Cristo, conforme o próprio Cristo ordenou na grande comissão. Ensinem a guardar, ou seja, a obedecer tudo que eu ensinei. Além disso, Apocalipse capítulo 19, verso 10 vai dizer que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A palavra profética não foi encerrada lá quando o último livro da Bíblia foi escrito. Não, muito pelo contrário. A palavra de Deus, lá no livro de Joel, capítulo 2, a partir do verso 28, vai nos dizer que Deus, nos últimos dias, derramaria seu Espírito Santo sobre todos. E a profecia seria uma evidência do derramamento do Espírito Santo. Logo, aqueles que são descendentes da mulher, aqueles que são remanescentes fiéis de Deus, eles têm o espírito da profecia. Logo, o verdadeiro povo de Deus são aqueles que guardam os mandamentos e têm o espírito da profecia, sendo então obedientes à palavra de Deus. É a própria Bíblia que diz isso em Apocalipse 12 e 17. Se tiver dúvida, leia mais uma vez para que você possa conferir. E quem é Jesus? Apresentado também nesse verso. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o nosso Criador, de acordo com João capítulo 1, verso 3. Jesus é o nosso Redentor, de acordo com Efésios capítulo 1, verso 7. Jesus também é o nosso intercessor, de acordo com Hebreus capítulo 7, verso 25. Jesus também é o Salvador do mundo, de acordo com Mateus capítulo 1, verso 21. É por isso que Jesus se encarnou e viveu como homem, morreu a morte eterna que seria nossa e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Esse ministério, esta última semana de Cristo, é que nós chamamos
de paixão de Cristo. Esse é Jesus, o Deus a quem o verdadeiro povo de Deus serve, a quem o verdadeiro povo de Deus obedece. Jesus é o personagem central das Escrituras. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, as palavras da Bíblia dão testemunho de Jesus Cristo. Logo, aqueles que têm o testemunho de Jesus é aqueles que estão dispostos a seguir as Escrituras tal qual as Escrituras ensinam, sem fazer modificações, sem fazer alterações, sem incluir heresias em seu meio. Esses são o verdadeiro povo de Deus. E o que você podemos fazer? Nós já vimos ontem que o Apocalipse fala que a felicidade está em ser chamado para fazer parte do povo de Deus. Com a morte de Jesus Cristo, Ele nos deu esta oportunidade, a oportunidade de receber esse chamado. Esse chamado hoje é para mim, é para você. E você pode escolher fazer parte do povo de Deus. Claro, é certo que ao você escolher fazer parte do povo de Deus, você vai sofrer as consequências da raiva de Satanás. Mas, entretanto, nós temos Deus ao nosso lado. Jesus Cristo falou: eis que eu estou com vocês todos os dias, até o completar dos séculos. Jesus está conosco até o fim, e depois do fim estará conosco por toda a eternidade. Por isso, essa escolha é a melhor escolha que você pode fazer. Você pode dizer: eu escolho Jesus? Você pode dizer: eu aceito Jesus como meu Salvador pessoal? Você pode dizer: eu aceito fazer parte do povo de Deus e seguir o que as Escrituras ensinam? Que Deus nos abençoe, que Ele ajude a mim e a você a permanecer fiel, guardando os mandamentos e tendo o testemunho de Jesus. Amém?